Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez por este canal este que tem abençoado vidas através das mensagens bíblicas a qual nós compartilhamos aqui com vocês. E como temos dito, ao final de assistir esta mensagem, dê o seu like, dê o seu joinha e compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas, porque esse é o maior propósito deste canal. Não é apenas ter números de ouvintes, mas sim que a mensagem da palavra de Deus seja transmitida através deste canal. E hoje eu quero pensar e compartilhar com vocês uma mensagem com o texto que está registrado em Mateus, capítulo 5, do verso 13 a 16, que diz assim: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Como influenciar este mundo? Eu quero deixar esta pergunta, esta indagação para você. Como influenciar o mundo? Faça essa pergunta a você mesmo. Como eu tenho influenciado o mundo? E aí, olhando para este texto que acabei de ler, em Mateus, que fala que você e eu somos sal da terra e luz do mundo, eu quero pensar por alguns minutos e trazer à luz desse texto algumas informações. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil e, por que não dizer, no mundo. É só ligarmos a TV, acessarmos a internet para vermos o que está acontecendo. São catástrofes, seja elas naturais ou provocadas pelo homem, são crimes de todas as formas, são corrupção aumentando a cada dia. Então são tantas coisas, e sem falar agora nesse momento Covid, de pandemia. Ou seja, você pode enumerar outras coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, talvez com você. Então, é isso que eu quero pensar, que como eu e você, sendo cristão, ou mesmo não sendo, mas como que nós podemos ajudar, colaborar para que mude o quadro que estamos vivenciando. O texto que nós lemos diz que eu e você precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E se assim formos, Jesus afirma que podemos mudar, porque o sal, ele serve para dar sabor e a luz serve para iluminar. Então, pensando que você e eu, nessa ilustração bíblica, somos sal da terra, nós estamos aqui para dar sabor às coisas deste mundo. Nós estamos aqui para iluminar. Então, dando sabor a este mundo. O texto que nós lemos, o versículo 13, a parte A, vai dizer assim: Vocês são sal para a humanidade. E a Bíblia também vai dizer que quando o sal se torna insípido, não serve para mais nada. Ou seja, quando ele perde o seu sabor, ele não serve para mais nada, ele é jogado fora. E ainda, a nível de conhecimento, na época de Jesus, o sal era usado de 3 formas: como tempero, como remédio e como conservante. Então, como comida,
como tempero, aliás, imagine uma comida sem sabor, sem sal. Fica difícil, né? Você se alimentar dessa comida. Ela precisa ter sal. Ainda como remédio, na época de Jesus, serve para sarar as feridas, cicatrizar as feridas. E como conservante, servia para conservar o alimento, a carne principalmente, já que naquela época não tinha geladeira. Então a carne era salgada para dar essa conservação. Então, pensando que eu e você somos sal da terra, como que nós podemos dar tempero? Como que nós podemos ser remédio? Como que nós podemos ser conservante? O mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo já está entregue ao pecado, a Satanás. E eu posso, com a minha vida digna, correta, íntegra, uma vida de obediência a Deus, assim também como você. Podemos então dar tempero a este mundo. Podemos estar, vamos imaginar uma situação, se esfregando nas pessoas, no bom sentido da palavra, para sermos conservantes, para eliminar o pecado. Podemos dar esse sabor ao mundo. Então, quando Jesus diz que vocês são o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, que eu e você precisamos ir ao mundo, estar no mundo, mas para fazer a diferença, dar sabor, temperar este mundo em pecado. É quando você fala para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu familiar, do amor de Jesus, das coisas que Jesus ama e das coisas que Jesus não ama, e mostrando isso com amor e em amor, você vai estar sendo sal da terra na vida dessa pessoa. Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então, aquele que está vivendo uma situação de pecado nesse mundo, não é que Jesus despreza ele. Jesus continua amando aquela pessoa. Mas Jesus não aprova o pecado daquela pessoa. Então, você sendo sal da terra, você vai estar se aproximando daquela pessoa para que ela perca essa questão do pecado. Você precisa ser sal da terra. Há um texto que diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculado no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Isso está registrado na Bíblia, num livro chamado Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Então é a Bíblia que está falando, é Deus que está falando, no mundo de uma geração corrupta, perversa. E eu e você precisamos dar sabor a essa geração. Um outro texto vai dizer assim: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Também está registrado num livro chamado Colossenses, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Então a Bíblia também vai dizendo que a nossa palavra, ela precisa ser temperada com sal para responder a cada um. Então, é lá no seu trabalho, com a sua palavra, sendo sal da terra, que você vai falar para aquele seu amigo que ele está vivendo uma vida de pecado e que precisa de mudança. E você está fazendo isso para ajudar aquela pessoa. Mas o texto que nós lemos também lhe diz no versículo 14: vocês são a luz para o mundo. Ou seja, além de ser sal da terra, dar sabor, conservar, limpar do pecado,
o mundo através da ilustração do sal, eu e você precisamos ser luz do mundo. Luz traz vida. Você já se imaginou ou já fez essa experiência? Se não, faça essa experiência. Fique num local totalmente escuro, sem nenhuma iluminação e tente andar ali. Mesmo que seja dentro da sua casa, um ambiente que você conhece, mas você vai ter dificuldade. Você vai sentir aquela dificuldade para se locomover. Por quê? Porque está escuro. Então, quando Jesus fala que eu e você somos luz do mundo, porque o mundo jaz na escuridão do pecado. O mundo está vivendo momentos de pecado, de pecaminosidade. É só ver as matérias televisivas, internet, o que mostra? É corrupção no governo, é destruição de família, é empresas que não tratam bem os seus empregados, é guerra entre patrão e empregado, empregado e patrão, família. Então o mundo jaz na escuridão. E se o mundo jaz na escuridão, eu e você precisamos ser luz neste mundo. Precisamos dar claridade para ele. E como que eu vou fazer isso e você também? Falando do amor de Jesus, mostrando que Jesus abomina o pecado daquela pessoa, mas que ela ama aquela pessoa e que ela quer ver aquela pessoa salva. A Bíblia, ela tem muitos textos que traz essa referência. Um deles diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso está registrado em Salmo 119, versículo 105. Quando Davi fala lâmpada para os meus pés, ele queria dizer o seguinte: naquela época, que não tinha a iluminação artificial que temos hoje, para eles percorrerem os caminhos, eles precisavam de uma lâmpada para clarear os seus pés. E eles precisavam de uma luz para iluminar todo o caminho deles. Então ele sabia que para ele andar naquelas estradas escuras, ele precisava ter os seus pés iluminados e todo o seu caminho à frente também iluminado. Ou seja, ele não podia andar na escuridão, porque ele ia tropeçar, ele ia cair, ele podia se machucar, ele podia ser atacado por uma fera. Então, quando eu e você somos luz para este mundo, nós estamos iluminando a vida daquelas pessoas que estão andando na escuridão e que estão correndo risco de morrer em pecado. E morrendo em pecado vão viver no inferno. Porque não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Porque a Bíblia diz que só existe dois caminhos, céu ou inferno. Quando morrermos aqui neste mundo, nós iremos para a eternidade viver com Jesus no céu ou iremos para o inferno. A escolha precisa ser feita agora. Então, se eu vivo no pecado, se eu tenho uma vida de pecaminosidade, eu não vou para o céu. Porque no céu não entra pecado. Então eu preciso me arrepender. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus aqui neste mundo. Eu e você. E por isso que precisamos ser luz. Olha o que um outro texto vai dizer. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 2. Então diz nesse texto do livro de Isaías que o povo andava em trevas e viu uma grande luz. Que grande luz foi essa? Jesus entrando na vida deles e resplandecendo a vida deles. Porque o próprio Jesus, ele declara isso: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Isso está registrado em João, Novo Testamento, lá na Bíblia, capítulo 8, versículo 12. Então veja
quantos textos bíblicos eu estou te apresentando, comprovando o que eu estou falando, de que precisamos ser luz do mundo para tirar o mundo do pecado, porque a luz, ela tem várias aplicações. Ela acaba com as trevas, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta, como eu já li, Filipenses 2,15. Ela nos guia para quem está na escuridão, lâmpada para os meus pés, como eu li no Salmo 119. Então, da mesma forma que eu e você somos sal, nós precisamos também ser luz para este mundo. Paulo vai dizer isso, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você pode confirmar isso numa Bíblia, lendo lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E o versículo 6 ainda vai dizer assim: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na escuridão do pecado. As pessoas estão andando cegas pelo pecado. E quem anda cegas, anda na escuridão. Então, eu quero concluir essa minha palavra nesse tempo falando para você: ser sal da terra e ser luz do mundo é ser quem Deus nos fez para sermos. É a nossa identidade em Deus, é o nosso propósito, é o nosso chamado. Se o Senhor Deus nos escolheu, Ele também nos capacitará para aquilo que nos chamou. Ou seja, talvez você se pergunte: mas como eu vou ser sal da terra? Como eu vou ser luz do mundo? Eu não conheço a Bíblia, eu não tenho curso de teologia. Mas Deus vai te capacitar a partir do momento em que você entregar sua vida nas mãos dele. Você precisa se arrepender, você precisa confessar e você precisa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque ao fazer isso, tomando essa decisão, Deus vai entrar na sua vida, no seu coração, e Ele vai iluminar a sua vida. E a partir daí, você terá condições de iluminar a vida de outras pessoas. Para isso, precisamos ter uma vida diária de comunhão com Ele. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para podermos influenciar outros. Então, ser sal e luz, esse é o nosso dever. Porque um outro texto que eu quero trazer à memória para lembrar diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está num livro chamado 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Novo Testamento. Então, Deus me tirou das trevas para a maravilhosa luz dele. E Ele quer fazer isso com você também. Porque a partir do momento que eu e você saímos das trevas e viemos para a luz de Cristo, nós vamos ajudar outros. Temos sobre nossos ombros essa responsabilidade. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, no seu poderio, Ele poderia mandar anjos para fazer essa obra, para fazer esse trabalho. Mas Ele escolheu você, Ele escolheu a mim, porque Ele sabia que eu e você teríamos condições de realizar esta obra. Mas para isso, nós precisamos primeiro tomar a decisão de arrependimento, de confissão de pecado
e de entrega a Ele. Faça isso nesse momento, se você ainda não tem Jesus no seu coração. Essa é a oportunidade. Você pode fazer isso orando. Orar é falar com Deus. Você vai falar com Jesus. Jesus, entra na minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. E Ele vai fazer isso com você. E você vai estar tendo, a partir dali, luz de Cristo. Agora, só cabe a você escolher. Você quer ser sal da terra? Você quer ser luz do mundo? Você quer salgar, dar sabor a este mundo em pecado? Você quer tirar pessoas do vício? Você quer ajudar seus familiares, talvez? Você precisa ser luz, iluminando a vida dessas pessoas. E eu tenho certeza que agindo assim, eu e você seremos ricamente recompensados e abençoados por Cristo, por vivermos uma vida de obediência. Eu quero finalizar lendo novamente, para enfatizar bem na sua vida, o texto da palavra de Deus. Vocês são sal para a humanidade. Vocês são luz para o mundo. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Então, está na sua mão. A oportunidade é essa. Não deixe passar. Até porque nem eu nem você não sabemos que dia, hora que seremos chamados, que seremos levados deste mundo. Então, qual é o seu desejo? Como você quer influenciar o mundo? De que maneira você quer influenciar o mundo? A decisão é sua. Que Deus te abençoe e que você possa repassar, reproduzir, multiplicar essa mensagem com outras pessoas que você conhece.